Tem memória? Pra gravar? Tá ligado? Tá. Ok. Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor nesta noite. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de estarmos novamente na casa do Senhor, para estarmos adorando a Ele na beleza da sua santidade. E neste momento nós vamos estar orando, rogando ao Senhor as suas bênçãos sobre nossas vidas, sobre o nosso governo, sobre as nossas famílias, para que Deus continue nos abençoando e nos guardando e nos concedendo vitória a cada dia. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma semana que está se iniciando, por nos encontrarmos aqui novamente na Tua casa de oração, onde temos a oportunidade de louvar, engrandecer o nome do Senhor, de bendizer ao Senhor, e nós somos gratos ao Senhor pela Tua proteção, pelo Teu amor, pela Tua bondade, ó Deus, que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por cada família que faz parte do corpo de Cristo, que congrega na PIB do Jardim Vera Cruz, que o Senhor continue abençoando as famílias da Tua casa, fortalecendo, derramando da Tua graça sobre eles, ó Deus, que eles permaneçam firmes na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele tenha suas vidas fortalecidas no Senhor, renovadas no Senhor, e que eles permaneçam como família do Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Deus, cada família da Tua casa, cada jovem, cada homem, cada senhora, cada criança. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal e ajude, ó Deus, nesse tempo de pandemia, continuarmos firmes, tão somente testemunhando da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando este culto, o hino acentuado, a palavra ministrada, que alcance guarida nos corações e que venha produzir, ó Deus, fruto digno de arrependimento para a honra, glória e louvor do Teu nome. Obrigado por cada vida aqui presente nesta noite, que a Tua boa mão continue sobre nós, nos abençoando em tudo, que nós oramos agradecidos no nome de Jesus, amém, amém. Vamos estar louvando ao Senhor, irmãos, com um hino no cantor cristão, de número 485, Livro da Vida. As riquezas do mundo pouco vale pra mim, oh Jesus, o Teu reino dá-me vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por Ti.
possamos ter essa certeza que o nosso nome no livro da vida ele está escrito por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? E neste momento nós vamos estar orando, e eu quero convidar aqui o irmão Valmir, que ele vai estar nos elevando a Deus em oração, e logo após a oração do irmão Valmir, nós vamos estar trazendo uma breve meditação da palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Senhor nosso Deus, eterno Pai, na Tua presença, meu Deus, agradecemos ao Senhor neste momento que estamos reunidos aqui para cultuar o nome do Senhor. Amém. Sabemos, meu Deus, que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso socorro presente na hora da angústia. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço ao Senhor que abençoe grandemente nossas vidas. Eu peço ao Senhor que vá de encontro aos amados irmãos que estão nos seus lares, que poderiam estar aqui conosco agora, mas que o Senhor possa estar visitando os corações, abençoando e fortalecendo. Amém. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a vida do pastor Paulo grandemente. A palavra, meu Deus, que será ministrada agora, que possa vir de encontro aos nossos corações. Que teu nome, meu Deus, venha ser glorificado para todo sempre, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. Amém. Eu te agradeço, meu Jesus, não porque eu mereço, mas em teu nome. Amém. Amém. Ok, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E nós vamos estar meditando nesta noite sobre o poder da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? A oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. E o irmão Erivaldo vai estar nos elevando a Deus em oração neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por este momento, obrigado pelo privilégio de poder, Pai, falar contigo e através da vida de cada um irmão, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Estamos passando por um momento muito difícil, mas que através da Tua Santa Palavra possamos estar firmes, constantes, mesmo distante, não tendo essa união calorosa que sempre tivemos, mas, Pai, que esse momento venha ser de aprendizado e que nós possamos estar fortificados na Tua graça, não pelo fato de não estarmos nos reunidos, Pai, mas que possamos ter em mente que estamos ligados através do corpo de Cristo, Pai. Amém. Obrigado por essa noite, continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus que te peço, amém. Amém. Ok, irmãos, podeis assentar. O poder da fé. Fé, uma palavrinha com apenas duas letras, mas que tem uma importância, um significado muito grande na nossa vida, quando nós a exercemos, quando nós colocamos ela em prática. Nós podemos observar que no livro de Hebreus, capítulo 11, o autor dos Hebreus, ele dedicou 40 versículos, somente nesse capítulo, falando especificamente da fé, trazendo exemplo de homens, de grandes homens no passado, que pela fé eles venceram a batalha, que pela fé eles derrotaram os inimigos apenas com a sua confiança em Deus. E nesse tempo também, meus amados irmãos, que nós estamos passando, esse tempo de pandemia, um tempo que nós estamos vivenciando, um tempo que nós na história da humanidade ninguém nunca passou por um tempo desse como nós estamos passando nesse presente momento. É um tempo onde nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa confiança em Deus, porque muitas das vezes nós falamos que temos fé em Deus, mas quando tudo está bem, quando as coisas estão tudo normal, mas Deus também permite certas circunstâncias adversas para provar a nossa confiança, para provar se verdadeiramente nós confiamos nele. E esse tempo que nós estamos vivenciando, esse tempo que nós estamos presenciando, é um tempo de viver por fé. Amém. De exercitarmos a fé, porque a Bíblia nos diz que o justo vive pela fé. E nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo.
E nós precisamos entender, igreja, que Deus nos chamou para sermos agente de transformação. E como agente de transformação, nenhum de nós poderemos ou vamos conseguir ser agente de transformação se primeiro nós não formos transformados. Nós, para sermos agentes transformadores de vida, nós precisamos permitir que Deus continue transformando a nossa vida, continue nos moldando, continue nos lapidando, para que através dessa moldagem, dessa lapidação de Deus na minha, na sua vida, nós venhamos ser agentes transformadores de vida, né? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É através de nós ouvirmos a palavra de Deus que nós devemos permitir essa palavra transformar a nossa vida, lapidar as nossas vidas, moldar as nossas vidas, para que através de mim, para que através de nós, outras vidas sejam lapidadas, outras vidas sejam transformadas, outras vidas sejam moldadas para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a fé não é algo que está vagando por aí, né? Uma força que qualquer coisa, como qualquer coisa indefinida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A Bíblia é bem clara, ela fala, ora, a fé é o firme fundamento, é algo concreto, é algo que não deve ser inabalável, é algo firme, que você confia, e a nossa fé, ela precisa estar firmada, ela precisa ser uma fé inabalável na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente que tem a sua confiança em Deus, que tem a sua fé em Deus, essa pandemia, esse momento de dificuldade, não deve mexer com a confiança dele, não deve mexer com a fé dele, não deve mexer com Deus que ele serve, que ele crê, que ele serve, porque ele está firmado, ele está alicerçado, ele sabe quem ele tem crido. Amém. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa deve ser a nossa confiança, independente da circunstância. Nós devemos ter convicção, nós devemos ter certeza em quem nós temos crido e que nada vai abalar a nossa confiança na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é a certeza, a substância, né? Hebreus 1:3, a fé é confiança, como nos diz em Hebreus 3:14, é a garantia das promessas de Deus. Amado, a fé não transforma a vida em sonho, com os olhos abertos, de anseios anelantes. Pelo contrário, a fé nos traz um presente vivo, as coisas que Deus já preparou para nós no futuro e as torna reais agora. A fé não é mergulho cego no escuro, ela baseia-se na mais clara luz que Deus pode dar ao homem, nas suas inabaláveis promessas. A fé é a confiança, é a credibilidade, a fé é sentimento total de crença. A fé cristã implica em crer na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, em todos os ensinamentos pregados através da pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, quando nós pensamos dessa forma, sobre o poder da fé, em primeiro lugar, a fé tem poder de nos fazer avançar. Nós precisamos avançar nesse tempo de luta, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de pandemia, onde nós estamos vendo um pequeno vírus abalando o mundo, mexendo com a estrutura da humanidade. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Nós precisamos entender que Deus continua no controle do universo, que Deus continua no controle da situação, que nada fugiu do seu controle. Então a fé tem poder de nos fazer avançar. E ela deve nos levar a avançar. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Paulo, ele diz assim, olha, não que eu já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo. A fé deve nos levar a prosseguir, a avançar. A fé não deve impedir esses obstáculos, os problemas. A pandemia não deve nos impedir de nós avançar na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus,
na nossa intimidade com Deus, na leitura da palavra, na oração. Essa pandemia não deve nos impedir de nós de pregarmos o evangelho, pelo contrário, pela fé em Cristo, tomando precaução, nós devemos avançar, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E aí ele fala, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Nós, igreja, temos que prosseguir para alcançar aquilo que Deus já tem preparado para nós, as mansões celestiais. E pela fé nós devemos prosseguir, nós devemos caminhar. Paulo aqui, Paulo diz aqui, né? Para aqueles irmãos, porque existia na igreja de Filipenses um grupo de irmãos perfeccionistas, entendeu? Que se achava melhor que os demais. E Paulo está dizendo aqui, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas ele está dizendo, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, aí ele fala, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então a fé, ela tem poder, irmão, de nos levar a avançar, a prosseguir. Amém. A nossa fé em Deus, deve ser uma fé concreta, e pela fé nós não devemos ficar parados, nós devemos continuar crendo, acreditando e confiando nas promessas do Senhor. E essa confiança me leva a avançar, a prosseguir, a querer mais de Deus, a testemunhar mais de Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, a ser uma testemunha viva de Cristo. Jesus, glória a Deus. E Paulo diz isso para eles, olha, não que eu já venha ter já alcançado, recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo estava dizendo para esse grupo de irmãos, olha, eu estou prosseguindo pela fé, eu estou avançando para chegar lá, e é pela fé, igreja, que nós iremos vencer, é pela fé, igreja, que nós iremos derrotar o inimigo, é pela fé, igreja, que nós iremos reinar com Cristo. Portanto, pela fé nós devemos marchar confiante nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 14, Deus conduzindo o seu povo no deserto, chega em Êxodo capítulo 14, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, olha, fala para o povo para acampar em Piairote, né? Em Migdol, em Baal-Zephon. Piairote é um beco sem saída, Migdol é um local, era um rio, e ali tinha um símbolo, uma estátua construída assim, uma torre ali, significava, que simbolizava ali, marcando o local onde o povo acampou. E Baal-Zephon era um local cheio, um tipo de cidade, cheio de montanha. Então o que nós aprendemos ali? Lá na frente está o Mar Vermelho, lá atrás tá do lado está o Migdol, aquele símbolo ali que iria marcar o local onde o povo de Israel ficou acampado. Do outro lado está Baal-Zephon, uma montanha, um lugar cheio de montanha. Agora imagina aquela multidão de gente, pessoas idosas, crianças, homens. E aquele povo, para subir a montanha, para fugir, e atrás o povo, o exército de Faraó, com seu exército, seus cavaleiros. E aí você imagina o desespero daquele povo. Você imagina o que aquele povo não pensou e chegou para Moisés. Moisés, será que não havia sepulcro lá no Egito para nos deixar morrer lá, que trouxe para a gente morrer no deserto? Então ele chegou ali, ficar na frente do Mar Vermelho, do lado das montanhas. Não tinha como aquele povo fugir com carro, com gado, com as crianças, com mulheres, com homens idosos, para fugir pelas montanhas. Eles não iriam conseguir, entende? E na frente o Mar Vermelho, e Deus chegou e o povo começou a clamar, e Moisés clamou a Deus, e Deus falou para Moisés: Moisés, por que clama mais mim? Manda o povo marchar. Veja bem as estratégias que Deus usa, irmão. Muitas das vezes, diante das adversidades, diante dos problemas, nós achamos que não tem solução. E aí a gente pega o nosso país, a Bahia, o Nordeste comprou 40 respiradores. O que foi que fez? Foi bloqueado, ficou preso lá em Miami. Já estava com dinheiro para pagar, o Brasil comprando máscara e tudo mais da China. A China boicotou. E aí você vê onde é que está a solução? Está em Deus. Amém.
Nós temos que buscar a Deus, como igreja nós temos que orar, como igreja nós temos que buscar a Deus, clamar a Deus, porque o nosso socorro ele vem do Senhor. Amém, Jesus. Entende? O nosso socorro ele vem do Senhor. E aí Faraó perseguindo o povo de Israel, né? E Deus fala para quê? Para Moisés. Deus não fala para Moisés, Moisés deixa o povo acampado, pelo contrário, Deus fala, manda o povo caminhar, manda o povo marchar. E é isso, esse é o tempo da igreja marchar, anunciando, pregando, testemunhando da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na igreja sou eu, a igreja é você. Nós não temos que ficar como igreja, olha o coronavírus está aí, deixa que do coronavírus Deus toma conta. Se Ele permitiu vir, Ele vai tirar, Ele vai nos livrar, Ele nos guarda, Ele nos protege. Amém. Entende? Mas Deus vai nos livrar. E aí nós vemos que Piairote é beco sem saída, né? Migdol é uma torre usada, ponto de referência, a última do acampamento dos israelitas. Baal Zephon, Baal do norte, uma cidade egípcia cheia de montanha. E aí como é que aquele povo vai subir nas montanhas, né? E aí o povo se viu encurralado. E o que é que a gente presencia com tudo isso no nosso país, diante dessa pandemia? Que nós, brasileiros, nós sentimos o Brasil como um país encurralado, por causa dos boicotes, entende? E aí o que é que nós, como um povo conhecedor da palavra, como um povo que tem liberdade para pregar o Evangelho, nós temos que clamar a Deus. Amém. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que interceder, nós temos que apresentar a situação diante de Deus, e nós vamos desfrutar e ver o Deus trabalhando em nosso favor, né? Aqueles que se levantam contra nós serão derrotados, porque Moisés chegou para ele, olha, ficai quieto e veja o livramento do Senhor. E é isso que nós temos que presenciar, o livramento que Deus tem para o seu povo, o livramento que Deus tem para o mundo. Entende? E aí Moisés chegou ali para o povo, no versículo 13, falou para ele, não tem mais, estais quieto, veja o livramento do Senhor que vos fará hoje. O povo atravessou o mar vermelho, né? Atravessou o mar, foi por fé, uma fé impulsionada pelo Moisés. Pela fé, amado, vamos marchar firme, confiando no Senhor. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Então é pela fé. Amém. Não é por vista. Então o poder da fé, em primeiro lugar, a fé tem poder de nos fazer avançar. Em segundo lugar, a fé tem poder de nos manter de pé. Amém. A fé tem poder de nos manter de pé, pois ela é o firme fundamento. Entende? Quanto de nós às vezes nos sentimos fracos, e quando elevamos os nossos pensamentos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós somos socorridos. Sabe por quê? Porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que as montes se transportem para o meio dos mares, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a sua igreja. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos põe de pé, e Ele fala, marcha, caminha que eu estou contigo. Foi isso que Ele falou para Josué, não te mandei eu, Josué, não pare, nem te espante, né? Que eu sou o Senhor teu Deus, eu estou contigo, para onde quer que tu fores. Entende? É pela fé, irmão. Não é por vista. A Bíblia diz que o justo ele vive por fé, pela confiança, pela dependência na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende? De pé, pois a nossa fé deve estar firmada em algo concreto, firme. A nossa fé deve estar em Cristo. Mateus 7,24 fala o exemplo da casa, sobre a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. A nossa fé tem que estar construída, firmada na rocha. A rocha ali representa a Cristo. Amém. A minha vida, a sua vida tem que estar alicerçada em Cristo. Nós não temos que estar confiando no homem. O homem está aí, mas ele falha, mas nós temos que confiar em Deus. É Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, é Deus que tem poder de tirar a pandemia, é Deus que coloca a pandemia, é Deus que tem o poder de fazer tudo sobre todo, porque todo o poder pertence a Ele. Ele criou os céus e a terra, Ele é princípio e fim. Amém. Hebreus 12:2 fala olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz Romanos capítulo 11, olha. Romanos capítulo 11, versículo 20, olha.
Paulo, falando aos Romanos, capítulo 11, versículo 20, ele diz assim, olha: está bem, pela tua incredulidade foram quebrados, e tu está de pé pela fé. Nós permanecemos de pé pela nossa confiança em Deus. Amém. Pela nossa fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aí 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, olha o que o apóstolo Paulo também fala aqui, olha. 2 Coríntios 1, 24, ele diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, ou da vossa alegria, porque pela fé estáis de pé. Amém. É a nossa confiança, irmão, em Deus que nos mantém de pé. Amém. E nós devemos permanecer firme, confiando no Senhor, porque de nós mesmos nós não temos capacidade diante dos intempéries, diante das lutas, diante dos obstáculos. Bate o desânimo, vem um abatimento, o inimigo assolando. E se nós não olharmos para a cruz, se nós não olharmos para Cristo, buscarmos força em Senhor, nós não vamos conseguir. E é por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que ele fala: não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Essa capacidade de confiar, essa capacidade de permanecer de pé, de continuar olhando para Jesus, é Deus que nos dá. É o Espírito Santo de Deus que age em nós. Então, em primeiro lugar, a fé tem poder de nos fazer avançar. A fé tem poder de nos manter de pé. A fé tem poder de nos trazer remissão de pecados. Pela fé, quando nós ouvimos o Evangelho, nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e fomos remidos dos nossos pecados. Atos capítulo 13, 39 nos fala sobre isso. Romanos capítulo 5, olha, versículo bem conhecido de Romanos, o apóstolo Paulo falando, que ele fala: sendo pois justificado com Cristo. Romanos capítulo 5, tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé tem poder de nos justificar. Veja o poder da fé que ela tem. Então vamos exercitar a nossa fé, vamos viver essa fé, colocar essa fé em prática, entendeu? Essa fé que nós temos em Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos poder pela fé de dizer ao monte: passa daqui para acolá. Se nós exercitarmos, se nós tivermos fé, o Senhor Jesus disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para o monte: passa daqui para acolá, e acontecerá. Então a fé que existe em mim, a fé que existe dentro de você, meu irmão, minha irmã, nós podemos fazer grandes proezas, grandes milagres pela fé, não de nós mesmos, mas Deus agindo através de nós. Amém. A fé nos traz também santificação, nos leva a nós nos consagrarmos a Deus. Atos 15, 9, Atos 26, 18, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A fé também tem o poder de nos aproximar de Deus. Pela fé nós nos aproximamos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus. Efésios capítulo 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé tem o poder de nos fazer vencedor sobre os nossos adversários. Efésios, olha o que Efésios capítulo 6, versículo 16 nos diz, olha, que nos apresenta algumas armas para o combate. Efésios capítulo 6, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui, olha. Ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. A fé, ela é um escudo. Amém. Para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. A fé é um escudo que ela nos protege e também nos leva a atacar o adversário. Entende? E nos leva a vencer. A fé, amado, é uma grande arma contra os ataques do diabo. Quando ele tenta nos destruir com tentações, acusações, mentira, a fé nos serve como escudo para nos proteger. A fé também tem o poder de nos tornar vencedores sobre o mundo. Olha o que 1 João capítulo 5, versículo 4 olha, nos diz. 1 João capítulo 5, versículo 4. O apóstolo João diz assim, olha: porque todo que é nascido de Deus, você que já aceitou a Cristo, você que já creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já nasceu de Deus. Amém. Você já nasceu de novo. Então
Então ele fala aqui, olha o que a Bíblia está dizendo, porque todo que é nascido de Deus, você já nasceu de novo, meu irmão, minha irmã. E ele fala, vence o mundo. Amém. Vence. Você tem o poder de vencer os ardis, você tem o poder de vencer as ciladas do inimigo, as investidas do inimigo do mundo, as tentações, as provações. Ele está dizendo, vence. Não é vencerá, não, você vence. Tempo presente, você está batalhando hoje, você tem o poder, a fé de você vencer essa batalha, de você conquistar a vitória sobre esta luta, sobre essa adversidade. E ele fala, vence o mundo, a nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo, as tentações, os intempéries, as dificuldades, pela fé de Cristo Jesus. Amém. E nós precisamos exercitar essa fé. O mundo vive nas trevas, no pecado, à procura de nos escravizar, mas a fé em Cristo, o Filho de Deus, nos liberta do poder do pecado, das armadilhas do mundo. Não é por nossa própria força que venceremos, mas sim pela força de Cristo Jesus, que nós cremos. João 16:33, ele diz, no mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Amém. E a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, olha, versículo 37, 35 a 37. Aqui ele fala, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, a vossa fé, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Que está se falando de Cristo. Amém. Para vir buscar a sua igreja. Mas o justo viverá pela fé. Eu e você viveremos pela fé, pela confiança em Cristo. Amém, Jesus. Amém. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não devemos recuar. E aí ele fala, nós porém não somos daqueles que retiram ou que recuam para a perdição, mas daqueles que creem ou que têm fé para a conservação da alma. Amém. Glória a Deus. Fé. Nós temos que exercitar a fé. A condição para o milagre é a dificuldade. Para o grande milagre, preste bem atenção. A condição para o milagre é a dificuldade. Mas para um grande milagre é a impossibilidade. Quando nós vemos que Deus vai realizar grandes milagres através de nós e no meio de nós, cria uma certa impossibilidade, como se aquilo não vai acontecer, como se aquilo não tem, aquilo ali não vai realizar. Se torna uma coisa impossível aos olhos humanos. Mas não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Amém, Jesus. Nem mesmo a morte foi impossível para o deter. Ele venceu a morte. E nós também, juntamente com Ele, quando cremos nele, nós também vencemos a morte. Amém. E nós vamos reinar com Ele. Entende? Então, para o milagre, a condição para o milagre acontecer, para o milagre é a dificuldade. Mas para um grande milagre é a impossibilidade. Quantos grandes milagres Deus já operou na nossa vida, e nós achamos que se tornou uma coisa impossível, mas Deus foi lá e realizou. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus não existe impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Difícil não é confiar, difícil é continuar confiando. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ali falando, tem? Difícil não é confiar, mas sim é diante da provação, continuar confiando, continuar firme. E é aí que nessa firmeza que nós vamos conquistar a vitória por meio de Cristo. 2 Coríntios 5, 7 nos diz o seguinte, porque andamos por fé e não por vista. A caminhada continua, a jornada continua, mas essa jornada tem que continuar. Nós avançamos pela fé. Entende? A nossa fé em Deus precisa ser real. E nós precisamos sentir e vivenciar isso. Precisamos ter a visão de Deus. João 14, 9. Olha que o João, evangelista e primo de Jesus, ele fala em Evangelho de São João capítulo 14, 9. Ele falando para Felipe, Jesus falando para Felipe. Ele disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe.
Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como te diz, não mostra-nos ao Pai. Irmão, muitas das vezes nós estamos tanto tempo no Evangelho, tanto tempo lendo a Bíblia, e muitas das vezes nós ainda duvidamos, deixamos de acreditar no que Deus é capaz de fazer, no que Deus é capaz de realizar através de mim, através de você, através da sua igreja aqui na terra. Gênesis capítulo 18, versículo 13 a 14, ali, quando Deus apareceu para Abraão e para Sara e prometeu um filho, e Sara ali começou a dar risada, desacreditando do que Deus estava falando. E Deus falou para ele: por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Porque em tal tempo tu vai ficar grávida e tu dará à luz. E aconteceu. E ela, já com idade avançada, ela teve um filho. Irmãos, o mesmo Deus que deu um filho para Sara, com quase aproximadamente 80 anos, é o mesmo Deus que nós servimos. Passou o tempo, as gerações, os povos, mas Deus continua o mesmo. Amém. Mateus 24, 35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não hão de passar. E eu quero finalizar dizendo, os exemplos de fé são muitos, que nós temos na Bíblia. Só no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele escreveu 40 versículos falando sobre testemunho de fé desses irmãos no passado, que exercitaram a fé e são testemunha, prova viva para nós, serve de exemplo para nós, continua falando conosco até hoje e continuará falando. Davi venceu Golias porque ele confiou em Deus para dar vitória. Ele confiou em Deus. Golias chegou: por acaso eu sou algum cachorro que tu vem a mim com pedras e pau? Davi falou: pois eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele confiou no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o nome de Jesus é um nome que tem poder em cima dos céus e na terra, e que no poder desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor em cima dos céus e embaixo na terra. E pela fé Davi confiou no nome do Senhor Jesus e ele venceu Golias. Pela fé Gideão derrotou os medianitas, porque ele acreditou, ele confiou na promessa, na palavra de Deus, que Deus estava com ele. E nós também, irmão, precisamos confiar que Deus está conosco. Amém. Ele sempre está conosco. Ele fala: eu não te desampararei, não te deixarei, eu não te abandonarei. Amém. Juízes capítulo 6, capítulo 7, com 300 homens, ele venceu 135 mil medianitas e livrou o povo de Israel da opressão. Pela fé Josué tomou a cidade de Jericó. Josué capítulo 6, as muralhas foram abaixo, porque Deus falou com ele: olha, dá a volta 7 vezes em volta da cidade, e no 7º dia grita, clama a Deus, e eles obedeceram a palavra de Deus, e as muralhas foram abaixo, e eles conquistaram vitória. Irmãos, o evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Entendeu? Para nós é poder de Deus. Pela fé, Abias derrotou Jeroboão, porque Deus estava com ele, 2 Crônicas capítulo 13. Pela fé, Abraão acreditou no poder de Deus, ofereceu Isaque como sacrifício, para imolar como cordeiro. E ali naquele presente momento, Deus bradou e falou: Abraão, Abraão, não intente contra teu filho, porque eu sei que não me negaste o teu único filho. E ali, quando Abraão virou, o cordeiro estava ali, e ele imolou aquele cordeiro, ele sacrificou aquele cordeiro, oferecendo como sacrifício vivo ao Senhor. A gente pode ver isso em Gênesis capítulo 22 e Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19. Pela fé, irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. Daniel capítulo 3, 16 a 18, ele respondeu para o rei Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. O Deus que nós servimos, se Ele quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante de Ti. Nós estamos prontos pela fé a morrer pelo nome do nosso Senhor. Amém. Pela fé, entende? Pela fé o centurião acreditou no poder da palavra de Jesus. Lucas capítulo 7, 7 a 9. Jesus não precisava chegar ao local e tocar no servo dele.
Ele chegou: Senhor, manda uma só palavra e o meu servo ficará curado, porque eu também tenho servo sobre as minhas ordens. Eu falo para ele: faz isso, e ele faz aquilo, e ele faz. Entende? Apenas uma palavra, mesmo distante, seria suficiente para curá-lo. Pela fé, a mulher do fluxo de sangue, entende? Ela confiou 12 anos padecendo com a hemorragia. E ela confiou, e ela dizia cônscia para si: se eu tão somente tocar na veste, eu ficarei curada. E ela marchou, ela avançou, ela rompeu as barreiras da multidão, e ela tocou na veste de Jesus, e pela fé ela foi curada. E Jesus falou: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, a multidão te aperta, e tu pergunta quem te tocou? E ele fala: alguém me tocou, porque de mim eu reconheço que saiu poder, saiu virtude. E ela toda trema, ela chegou e confessou, e ele falou: filha, vai, a tua fé te salvou. O poder da fé. A fé tem poder de fazer coisas milagrosas, de fazer coisas grandes. Então, igreja, vamos continuar marchando, vamos continuar avançando, vamos exercitar nesse tempo de luta, nesse tempo de crise espiritual, crise moral, crise financeira. Vamos nesse tempo de pandemia, as pragas chegando, vamos continuar avançando pela fé, vamos continuar testemunhando de Jesus, vamos continuar pregando a palavra de Deus, não vamos continuar reclamando, murmurando, falando A ou B. Vamos continuar orando pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que a graça de Deus seja derramada, as nações sejam salvas, a humanidade seja alcançada para a honra e glória do nome do Senhor. O poder da fé. A fé tem esse poder de fazer coisas grandes na nossa vida, no nosso meio. Que nós possamos exercitar essa fé, confiando nas promessas do Senhor, crendo na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, irmão. 2 letras pequenininhas, que tem poder de fazer grandes coisas na vida daqueles que creem. Vamos orar, vamos estar encerrando o nosso culto. A nossa oração é que você que ouviu e que vai ouvir esta mensagem, você confie, continue crendo em Deus, continue confiando no Senhor, continue tendo fé, deposite toda a sua fé, toda a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso que morreu, que foi crucificado, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não fique olhando para as notícias ruins da televisão, para o coronavírus. Olhe para Jesus. Amém. Hebreus 12:2 fala: olhando para Jesus. A solução do problema da epidemia está em Cristo. Cristo tem todo o poder. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que você que por acaso não creu ainda em Jesus, que vai ouvir esta mensagem, creia em Jesus. Amém. Ele te ama, Ele quer te salvar. Ele não tem prazer na morte de ninguém, pelo contrário. O desejo de Cristo é que todos se arrependam e creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E que a Tua palavra possa produzir frutos, ó Deus, fruto de arrependimento, fruto de transformação, de restauração, de avivamento, de despertamento nos corações daqueles que irão ouvir. Que a Tua palavra, ó Deus, possa trazer um despertamento espiritual na vida da Tua igreja, na vida de todos aqueles que irão ouvir. Que possa, Senhor, trazer salvação para a glória e louvor do Teu nome. Continua, Senhor, nos abençoando. Acrescenta, Senhor, a nossa fé em Ti. Enche-nos do Teu poder, da Tua graça. Continua abençoando a Tua igreja. Aviva o Teu povo, fortalece o Teu povo. Acrescenta a fé do Teu povo. Que os nossos olhos, ó Deus, estejam fixos no Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ajude, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Nos fortaleça. Nos capacite cada dia mais a ser testemunha viva da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por este culto.
Obrigado pelas vidas que aqui se encontram. Que a tua graça libertadora, transformadora, renovadora, continue sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo espalhado nos 4 cantos do mundo. E pedimos, ó Deus, pelas nações, pedimos pela salvação da humanidade, pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia do nosso país, do mundo de um modo geral. E que a tua graça salvadora, libertadora, nesse tempo, ó Deus, possa ser derramada e muitas almas venham se converter ao senhorio de Cristo e se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo, suficiente Salvador da sua vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela nossa salvação. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por cada vida que já foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. Obrigado porque o Senhor pagou o preço. E nos ajude, ó Deus, a honrar o preço que o Senhor pagou por nós na cruz do Calvário. Nós oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa semana na presença do Senhor. Amém.